Boa tarde, meus amigos. É, Hoje nós vamos dar início ao capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título: Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Mas antes de começarmos a leitura do Evangelho, nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar a quem nos deve. Não nos deixes cairmos em tentações e livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, vamos dar início a esse capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, onde tem muito a ver conosco que somos espíritas e que estamos estudando o Evangelho de Cristo e os livros da decodificação. Já ouvimos em muitos estudos, palestras e relatos que a mediunidade, o trabalho da mediunidade deve ser gratuito. Por quê? Porque nós somos intérprete da espiritualidade, o trabalho é deles. Nós que pedimos e imploramos para termos a graça de trabalharmos ostensivamente na mediunidade para conseguirmos quitar nossos débitos, que não devem ser poucos, mais rápido, né? Então vamos ler o que diz aqui, no item 1, dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mateus 10, 8. Nós vimos que esse trechinho do dom de curar é um parágrafo, que aqui no meu evangelho são 3 linhas, mas ele trata de tantos assuntos que nós vamos ter que pensar um pouquinho a respeito de cada um. Primeiro, Jesus coloca os discípulos para irem pregar, para irem passar aos outros aquilo que aprenderam com ele Jesus. E Jesus está dando a eles, aos seus discípulos, através da mediunidade, do intercâmbio com o mundo espiritual, para que eles pudessem curar aqueles que necessitam. Então, é um trechinho de Jesus falando aos seus discípulos. Ele está ali dizendo: ide, tenham fé, vocês podem curar. Ressuscitar aos mortos também é citado nesse trecho. Jesus jamais foi contrário à lei de Deus. Então, o que houve com Lázaro é que ele estava, na verdade, num estado de catalepsia. Não havia sido retirado o cordão de prata que desliga, né? Que nos faz partirmos para outra dimensão. Jesus, por ser um espírito crístico elevado, ele manipulou as leis naturais. E também podemos entender por ressuscitar os mortos, trazer para a vida aqueles que morreram para a vida. E quem são estes, né? A gente pode se perguntar. Nós já vimos em algum dos itens do Evangelho falando sobre isso. Deixai os mortos enterrar seus mortos. E a gente, ao pé da letra, vai ver que não dá. Como que alguém que já desencarnou vai enterrar o outro? Mas aí, no estudo do Evangelho, eu me lembro que quando eu fui pesquisar, os mortos enterrar seus mortos são aqueles que não acreditam ainda, né? Aqueles que ainda não têm olhos de ver e ouvido de ouvir. Aqueles
que são aqueles que passam seus dias de existência terrena, comendo, bebendo, dormindo, procriando e só. Acha que vieram a este mundo para isso. Eles não estão buscando se aprimorar, aprender, se modificar para melhor. Aqueles que não estão vivos para Deus, e é para esses mortos que Jesus envia os seus discípulos para ensiná-los sobre Deus. Ressuscitai os mortos, buscai-os para a verdadeira vida. Então é assim que devemos entender quando nesse pequeno trecho diz: ressuscitai os mortos. Porque, na verdade, Jesus não vai contra a lei de Deus. A gente sabe que depois que desencarna, o corpo ali perde tudo, né? Ele se decompõe e o espírito é que parte. E não tem como fazer novamente essa ligação. O que é citado lá na Bíblia sobre Lázaro, a gente já descobriu, através da pesquisa, que ele estava em estado de catalepsia. Mas os mortos a quem Jesus pede aos discípulos para ir ressuscitar são pessoas comuns, como nós, que muitas vezes e quanto tempo ficamos dormindo, comendo, bebendo, sem nos atentarmos para as coisas do Espírito, que é tudo que vamos ter quando partirmos, para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento e para esse conhecimento sobre as coisas divinas, né, de Deus. Um outro trechinho ainda desse parágrafo: limpai os leprosos. Na época, qualquer doença de pele era tida como lepra. E as pessoas ficavam ali, separada, apartada dos seus, né, e da sociedade em si, porque era contagioso. Os discípulos tinham condições de auxiliar, de ajudar, até fazer com que as células trabalhassem para a busca da cura àqueles que tinham merecimento. Por quê? Porque os discípulos estavam ali auxiliando a Jesus. E eles, com todo o amor no coração, com toda a fé, eles conseguiam fazer essa manipulação da energia vital, essa energia universal. E aqueles que tivessem merecimento e que fossem ali também com fé, estivesse doente, ele conseguiria, por ele, pelo seu livre-arbítrio e pela consciência e pela fé em Deus, mudar o seu estado interior, e com isso suas células começariam a trabalhar de forma a recompor seu organismo físico. Não é isso que a gente vê ainda hoje? Não temos os discípulos para estarem aqui conosco, aqueles discípulos, né? Mas temos muitos outros aí, amigos espirituais que nos intuem, nos colocam a par de tudo que acontece entre cá e lá, entre o céu e a terra, né? Como já diz um dos livros de Chico e André Luiz. Então, dependendo da nossa atitude, a nossa mente trabalha, o nosso pensamento trabalha em busca da nossa cura. E isso já é provado pela medicina, que aqueles que têm fé, que acreditam, conseguem se curar mais rápido do que o negacionista, do que aquele que não crê em nada e que está apenas esperando o tempo passar. Outro item ainda nesse trechinho: expulsai os demônios. O que eram tidos como demônios? Os obsessores, né? Afastai os obsessores, ele disse a seus discípulos, para que esclareçam esses irmãos que são os obsessores, para que se modifiquem, assim para que os que estão sendo obsediados também se modifiquem, para que não entre mais nessa sintonia e sigam de forma a se melhorarem, né? Dai de graça o que de graça recebeste. O médium é apenas um intermediário, ou seja,
Nós somos o telefone, sabe? O telefone entre a espiritualidade e aqui a parte dos encarnados. E sempre a ligação é de lá para cá, gente. Não adianta ficar evocando, pedindo, chamando. E quem realiza o trabalho, né, desse intercâmbio é o plano espiritual. Então ninguém pode cobrar por aquilo que não faz. Quem faz é o plano espiritual. Então é isso que quer dizer nesses itens que estão sendo colocados ali, que Jesus coloca a seus discípulos. Vamos continuar a leitura. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Disse Jesus a seus discípulos. Por este ensinamento, recomenda não cobrar por aquilo que nada se pagou. Portanto, o que tinham recebido gratuitamente era o dom de curar as doenças, de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. E esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus, para o alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para não fazerem dele um meio de comércio, nem de especulação, nem um meio de vida. E ainda hoje, em pleno ano de 2021, quantas vezes nós não vemos médiums que chegam até colocar aquelas propagandas em postes. Quando a gente sai aí, quando eu saio aqui de Iguaçu, vou para a cidade, às vezes o carro para no farol, leia o destino, traga o marido de volta, traga o seu amor de volta. Isso tudo não está colocado ali um valor, mas óbvio que quem coloca uma propaganda dessa é porque faz um trabalho em que espera receber um retorno monetário, financeiro. E a gente já sabe que não se deve fazer isso, né? Não se deve fazer isso nunca. E por que a gente não pode cobrar? Porque a gente não pode cobrar por aquilo que não é da gente. Somos todos médiums, mas o médium ostensivo, que é aquele que trabalha ali na psicofonia, na psicografia, na incorporação, em tudo, ele pede para ter essa condição, para ter um trabalho perante seus semelhantes, para servir mais e melhor, e com isso pagar as dívidas de uma forma mais rápida. Então, como pode se cobrar? Ele está tendo um merecimento ali de agir no bem para tentar amenizar aquilo que ele tirou do lugar noutra época. Aqui, o próximo título é Preces Pagas. Então, o que será preces pagas? Vamos entender um pouquinho. E para a gente entender, não basta estar só nessa época. Aí eu fui pesquisar e vi que lá na época de Jesus havia o hábito de se cobrar pelas preces. Os fariseus faziam preces por aquele que tinha morrido, desencarnado. Lembram dos exemplos? As viúvas, elas gastavam o dinheiro delas, que deveria ser para a sua subsistência, pagando pelas preces aos maridos que haviam morrido, ou pelo filho, ou por um parente. E Jesus condena esse comércio de preces. Se nós formos ver, até hoje ainda há quem cobre por missas. Para rezar missa de 7º dia, missa de mês, tem uma taxa. Tem lá o porquê, isso não é um julgamento, eles devem fazer para se manter. Mas Jesus condena aquele que cobra para rezar pelos outros, ou missa, ou reza, ou seja lá o nome que se dê. A obrigação dos discípulos ou de qualquer pessoa que já tem um pouco de esclarecimento é ajudar, ensinar as pessoas a orar, a aprender a se comunicar diretamente com Deus,
sem intermediários, pois todos são filhos de Deus. Deus ouve a todos. As preces não precisam ser decoradas, mas elas precisam ser sentidas lá no fundo do coração, saídas lá do coração daquela pessoa que a faz. E isso não acontecia na época em que se pagavam as carpideiras para chorarem num velório. Elas recebiam por isso. Mas a pessoa que estava ali, muitas vezes não eram nem conhecido delas. Então, só sobre o título, nós já temos tudo isso para entender. E quando nós fazemos uma prece por alguém, tem que ser uma prece sentida do fundo do coração. E não esperando agradecimento, nem que seja em palavras. Podemos fazer e nem mencionar, mas direcionar para que a pessoa receba ali uma vibração de amor. Vamos então à leitura. Disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que se exibem passeando em longas túnicas, que adoram ser saudados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Lucas 20, 45 a 47, Marcos 12, 38 a 40 e Mateus 23, 14. Ou seja, aqui a gente vê aquilo que eu já citei anteriormente. Ele está falando daqueles que tiram o dinheiro das viúvas. O quanto serão cobrados por isso? Jesus ensinou também: não façais que vos paguem pelas vossas preces, como fazem os escribas que, sobre o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, ou seja, apossam-se de suas fortunas. Aqui, gente, nós temos que lembrar, os escribas trabalhavam para os fariseus. Eles é quem escreviam as sentenças, as coisas que precisariam ser feitas e escreviam as preces também. Quanto mais longa a prece, mais cara era. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Exigir pagamento por orar a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, desse modo, seria uma fórmula cuja duração seria proporcional à soma que se pagou. Então, nesse trechinho, ele coloca também que o tamanho da prece é que estipulava o valor. Nós até podemos pedir alguém para ser nosso intercessor, né? Alguém que a gente confie, que ame, que sabe que ame aquela pessoa que também precisa de prece, ou por nós mesmos, né? Para fazer essa prece por nós ou por alguém que esteja necessitando. Mas devemos ter a certeza de que a oração é o nosso elo de ligação ao Pai, que nós podemos chamar ao Pai, ou pedindo auxílio, agradecendo também. E temos também que saber que não é o tamanho da prece que fará com que sejamos ouvidos ou atendidos. Não é isso que conta para Deus. O que conta é o sentimento que se envolve na prece e o merecimento que se tem para que Ele nos atenda. No capítulo anterior nós vimos, né? Buscai e acharei. E sabei pedir o que estamos pedindo. Continuando a leitura. Portanto, de duas uma. Ou Deus mede ou não mede as suas graças pela quantidade de palavras. Se é preciso muitas, por que dizer poucas ou quase nenhuma por aquele que não pode pagar? Seria absurdo, né, gente?
E as pessoas não percebiam naquele tempo, e muitas hoje em dia ainda acabam não percebendo. Por quê? Porque ainda não têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. É falta de caridade, e se uma só basta, as demais são inúteis. Por que então cobrá-las? É falta de caridade, é prevaricação. Como sabemos, Deus não cobra pelos benefícios que concede. Como pode alguém que nem mesmo é o distribuidor deles, que não pode garantir sua obtenção, pretender cobrar por um pedido que talvez nenhum resultado produza? Deus não condicionaria um ato de clemência, de bondade ou justiça que solicitamos à sua misericórdia em troca de dinheiro. Por outro lado, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, resultaria que a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica nos dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, encarregue criaturas imperfeitas de colocar preço à sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, se distribui para todos, tanto para pobres quanto para ricos. Se considerarmos imoral traficar com as graças de um soberano na terra, quanto mais não será fazer o mesmo com as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda um outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga na maioria das vezes dispensado de orar, pois considera-se quite, desde que deu o dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento de quem por ele se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro por orar por ele, pagando? Qual o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a outro? Esse a um outro e assim por diante? Isso não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Pois bem, gente, aquele que desencarnou se comove com a emanação, a prece, a vibração de amor daquele amigo ou parente que está pedindo por ele. Isso é uma bênção, porque ele está recebendo de alguém que lhe é caro, ou um filho, ou uma esposa, ou um amigo. Não tem sentido a prece ser só falada por alguém que nem o conhece e não sente nada. E há que se ter um sentimento na prece, mesmo que seja endereçada a favor de alguém que seja desconhecido nosso, mas que, como já sabemos, estamos trilhando nos aprendizados de Jesus, sabemos ser nosso irmão também, né? Então pensemos nisso durante a semana e emanemos uma prece, uma oração em nome de Deus a todos desse planeta que hoje em dia sofrem com essa pandemia, né? E tantas outras dores. Prece vinda do coração, pois é assim que se deve orar, com sentimento e com fervor. Boa semana a todos vocês. Até breve, se Deus quiser. Uma boa tarde a todos, queridos irmãos. Retomando o estudo do Livro dos Espíritos, estamos no livro 1, As Causas Primárias, capítulo 1, Deus. No item 1, nós vamos ver algumas perguntas que Kardec realizou, tendo as respostas pelos espíritos superiores. Deus e o infinito. Pergunta número 1. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. 2. O que devemos entender por infinito?
aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Há uma nota de Herculano Pires, onde se diz: os espíritos se referem ao universo. Tudo quanto nele conhecemos tem começo e tem fim. Tudo quanto não conhecemos se perde no infinito. A aplicação da expressão francesa passer du connu in connu. Voltando, pergunta número 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Aí vem uma nota de Allan Kardec. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Item 2. Provas da existência de Deus. Pergunta número 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Nota de Allan Kardec. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Pergunta número 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde lhes virá esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Pergunta número 6. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Aí vem mais uma nota de Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Kardec continua, pergunta número 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Aí vem a nota de Kardec. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Kardec realiza a pergunta número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária
a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Kardec realiza uma nota. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso, mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Kardec continua a pergunta número 9. Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema superior a todas as outras? Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Depois da resposta dos espíritos aqui para esta pergunta número 9, Kardec nos coloca uma nota, veja. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa, e quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Então vimos até agora 2 itens aqui do início do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, sobre Deus e o infinito e provas da existência de Deus, onde Kardec faz as perguntas e tem a resposta dos espíritos. E em algumas perguntas e respostas vem ainda uma nota do próprio Allan Kardec, que nos ensina ainda assim a raciocinar, a usar a inteligência que Deus nos deu e avaliar, analisar, para que a fé venha raciocinada. Quando Kardec nos coloca, por exemplo, nesta última nota, onde se fala sobre provas da existência de Deus, né? Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Então, são coisas até simples que basta uma observação apurada para que possamos constatar a Deus. Eu me lembro há muitos anos, quando eu estava em uma reunião das evangelizadoras da nossa casa de Fabiano, uma das evangelizadoras foi colocar para nós como deveríamos passar para as crianças a prova da existência de Deus, né, sendo uma questão mais subjetiva, como uma criança poderia sentir. E aí ela nos disse para fazer o seguinte, convidar a criança
né? Principalmente quando a criança, mas onde está Deus, né? O que é Deus? Convidar a criança a tapar o nariz ali, prendendo, né, a respiração. Então a criança fica por aqueles momentos sem o ar. E aí começa a perceber que sem o ar não dá para ficar. E depois se libera esse ato e a criança volta a respirar. Então, é uma comparação simples e singela que foi feita para dizer que mesmo aquilo que não vemos é essencial. Então, essa é uma das maneiras mais simples da gente começar a apoiar os raciocínios numa questão mais subjetiva e não ficar só acreditando ou buscando as coisas materiais que vemos, que tocamos para a comprovação das coisas. Existe o ar, existem essências, existem questões que não conseguimos com os 5 sentidos simples ver, pegar, sentir, mas há em toda a natureza a demonstração, através da obra divina, de que esse divino, esse fazer divino, está além da nossa capacidade física de captar e entender. Então, Kardec nos ensina, como um pedagogo esplêndido, a raciocinar e buscar, através da própria observação de espíritos encarnados, né, aquilo que sentimos intrinsecamente, pois que sentimos que existe, é aqui na pergunta número 5, né, na pergunta número 4, que existe Deus, que é a divindade, uma superioridade acima de nós, ao encarnarmos e estarmos nessa condição, vivenciando num planeta. Cada um de nós poderemos até encarnar numa tribo primitiva, uma das primeiras encarnações, trazemos de alguma forma essa intuição. Por quê? Porque somos espíritos saídos da mão de Deus para a vida. Então, intrinsecamente sabemos disso, somos obras, filhos desse Deus. Não há como não termos, intrinsecamente falando, essa noção de que há a divindade em tudo. É muito lindo essa parte, né, da entrada dos Espíritos, aqui do Livro dos Espíritos, que nos esclarece. Continuando, o item 3, atributos da divindade, a pergunta número 10. Kardec pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Pergunta número 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. E aí vem uma nota de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Então fica claro a nós aqui que não podemos, no momento, alcançar a natureza íntima de Deus, o compreender desta forma, porque nos falta sentido para isso. Estávamos agora há pouco falando que no corpo
temos aqui os 5 sentidos: o tato, o paladar, a audição, a visão, não é? E aí vamos ali reconhecendo que nos falta o olfato, né, que eu tinha me esquecido de dizer, o outro sentido, mas que nos falta uma percepção. Hoje estamos ali, através até da ciência, constatando uma percepção um pouco maior, que seria ali o 6º sentido, mas muito aquém ainda para reconhecer a natureza íntima de Deus por causa da inferioridade que possuímos, principalmente moralmente falando. Então, ainda atribuímos à divindade características humanas. Ai, Deus me castigou, Deus isso, Deus aquilo. Então, não conseguimos alcançar ainda a grandiosidade, essa natureza íntima de Deus, e acabamos por o compreender ainda insatisfatoriamente, né, diante ali da verdade maior que ainda não podemos visualizar. Então Kardec justamente vem nessa nota dizer que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na pergunta número 12, Kardec diz o seguinte: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Olha que incrível, não é? Então, ainda, vamos a mais uma pergunta que Kardec nos faz. Pergunta número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Olha a resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Então, o Espírito, na sua resposta, deixa bem claro aqui a Kardec e a todos nós que, ainda que reconheçamos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, ainda assim não conseguimos apreender todos esses atributos. E aí vem uma nota de Kardec dizendo: Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria,
pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. É o único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Então vejamos mais uma vez que Kardec, através dessa nota, nos auxilia a raciocinar sobre os atributos de Deus, a raciocinar, usar a razão para compreender esses atributos. E aí no item 4, sobre panteísmo, Kardec faz a pergunta seguinte, 14. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta: se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isto não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Kardec continua, na pergunta 15, que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Resposta: não podendo ser Deus, o homem quer, pelo menos, ser uma parte de Deus. E na última pergunta desse item, na 16, Kardec refere, olha a pergunta que ele faz. Os que professam essa doutrina, que é do panteísmo, que nós já vimos aqui pela explicação, que cada coisa que existe seria parte ali da divindade, inclusive cada um de nós, Vejam bem, os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo ou o nada, não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? Olha a resposta dos espíritos. A razão. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo da teoria panteísta. E aí Kardec vem fazer uma nota para nos auxiliar a raciocinar sobre isso. Vejam bem. Esta doutrina faz de Deus um ser material. Por isso não podemos
achar que essa doutrina panteísta é uma doutrina que tem lógica. Então ele nos explica, olha, essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Olha só que interessante. Vou repetir. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, que é a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus sem que o rebaixemos em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que não pode ser, e esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Maravilhosa explicação de Kardec, esse raciocínio em cima desse item sobre o panteísmo, que é uma doutrina que acredita que tudo parte de uma coisa só, que todas as coisas fazem parte da divindade, confundindo a criatura, misturando a criatura ao Criador desta forma. Então Kardec, através ali dessas palavras, nos ensina a raciocinar e compreender que não é a mesma coisa, que somos criações de Deus à parte. E com o desenvolvimento da inteligência e a evolução espiritual, haveremos de compreender cada vez mais a Deus e os seus atributos. Então, por hoje é só, meus amigos queridos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, tendo essa chance de nos esclarecer, de usar a razão. É muito importante que a gente vá buscando essa lucidez nos tempos em que vivemos, tempos de transição, tempos em que nosso espírito pode buscar uma lucidez maior e, quiçá, dar um passo além de onde ainda estamos. Então, nossa gratidão a Deus por tudo. E vamos fazer a nossa prece, ensinada por Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos sempre de todo o mal. Uma boa tarde, queridos irmãos.